Né? Pronto, acho que a gente já se acalmou um pouquinho. Esse painel, ele tem um sabor muito especial para mim. Eu falei isso hoje de manhã, algumas pessoas ouviram, num brunch que a gente realizou com jornalistas e influencers. E eu contei que quando eu era criança, eu sonhava em trabalhar com comunidade indígena, né? E assim, a vida vai levando às vezes a gente para um outro caminho, mas quando a gente tem um desejo no coração, em algum momento das nossas vidas, esses desejos e esses sonhos se cruzam. E esse ano, no mês de janeiro, eu estive em Roraima, a convite da minha colega do Sebrae, Adelma Andrade, onde tinha um fan tour, foi feito um trabalho com as agências de Boa Vista, e nós tivemos a oportunidade de visitar algumas comunidades indígenas. Eu não fui a todas, infelizmente, mas eu fiquei deslumbrada, encantada com o trabalho que estava sendo feito em Roraima. E eu quero destacar uma pessoa que está aqui nessa sala, sentada ao fundo, que é o Bruno. Bruno, por gentileza, levante-se para que as pessoas lhe vejam. Né? Uma salva de palmas para esse cara. Ele é o presidente da entidade de turismo de Roraima e faz um trabalho fantástico. E faz um trabalho fantástico porque ele envolve uma série de parceiros. E nós vamos contar um pouquinho desse caso de sucesso de Roraima. Então, eu vou apresentar aqui cada um das pessoas que estão aqui conosco nessa tarde. Tão especial. A primeira pessoa que eu vou apresentar é o Enoque Raposo. Ele é graduado em Secretariado Executivo pela Universidade Federal de Roraima e pós-graduado em Empreendedorismo e em Gestão de Turismo pela Fulbright Program da Flórida, nos Estados Unidos, e atualmente trabalha na Secretaria de Turismo do município de Normandia, como chefe da Divisão de Turismo Municipal. Ele também é coordenador do Festival das Panelas de Barro, coordenador do projeto do Plano de Visitação Turístico da Comunidade Indígena Raposa 1, Terra Indígena, Raposa Serra do Sol, em Roraima, e o Enoque é da etnia Macuxi. Inclusive, quando nós estivemos juntos lá em Foz do Iguaçu, ele pôs um apelido em mim, junto com o Bruno, né? Os dois colocaram um apelido em mim e eu não esqueci. É brincadeira, gente, mas eles colocaram mesmo um apelido, né? A brincadeira é que eu não... Lembra, Bruno? Caikuxipá. Caikuxi, na nossa língua, é onça. Onça macho, né? Caikuxipá é onça fêmea. Então, caikuxipá. Adelma Andrade, que é minha colega do Sebrae Roraima. Adelma é formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão de Projetos pelo SENAC, foi trainee e agora, atualmente, analista do Sebrae Roraima e é gestora de projeto de turismo do Sebrae em Roraima. Da Karina é enorme, mas eu não vou contar tudo, né, sobre a Karina. A Karina Macuxi, ela é, o nome da Karina, na realidade, é Karina Stael Macuxi. Ela é nascida no município de Uiramutan. Eu sempre falo errado. Eu vou a Roraima há muito tempo, mas eu sempre pronuncio esse nome errado. Uiramutan. Uiramutan. Deu, agora eu acho que foi, né? Pelo menos mais ou menos. Em Roraima, ela é pertencente ao povo indígena da etnia também Macuxi, é graduada em turismo pela Universidade Estadual de Roraima e pós-graduada em ecoturismo, reside no município de Pacaraima, está tocando, ela está como Tuxaua, falei correto, né? Tuxaua, da comunidade Cauê, na terra indígena Raposa Serra do Sol, e coordenadora da região turística do extremo norte do Brasil,
referente ao programa de regionalização, também envolvida com o programa de regionalização. E ela presta serviço na Prefeitura Municipal de Pacaraima, na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Pacaraima. Eu vou agora falar da Lena, porque tem muito sobre a Karina, e eu acho que as pessoas falam mais por si do que qualquer mini biografia. A Lena Matos, ela é sócia proprietária da Roraima Adventures. Para quem não conhece a Roraima Adventures, ela é uma empresa de receptivo que atua há mais de 20 anos no mercado de Roraima e é focada no público que gosta de viver experiências em lugares quase intocáveis e que gostam também de conviver com a natureza e conhecer pessoas que levam uma vida muito simples. A Lena, ela é guia de turismo. Não lembrava disso, Lena. Pelo Instituto Federal de Roraima, graduada em Gestão Ambiental pela Faculdade Atual da Amazônia e tem pós-graduação em Gestão de Empreendimentos Turísticos Sustentável e pós-graduação em Gestão Empresarial pela Estácio. Em 2015, foi vice-presidente do Convention Visitors Bureau e atualmente é a presidente da BAV em Roraima. Todos os painelistas estão apresentados. Painelistas? Bom, gente, como eu falei, eu fiz essa introdução, eu fiquei muito encantada, eu fiquei deslumbrada com o trabalho que estava sendo construído, estruturado em Roraima, muito bem articulado, envolvia muitas pessoas. E eu quero passar primeiro a palavra para a Lena, eu quero que ela nos responda a seguinte pergunta. Quando eu estive nas comunidades em Roraima, eu percebi que boa parte dessas comunidades já conheciam a Lena. Quando a gente esteve na comunidade Nova Esperança, o Clotilde falava assim, não é, dona Lena? Quando a senhora começou a vir aqui, não é, dona Lena? E eu queria que a Lena contasse, então, como é que a Roraima Adventures começou a trabalhar com o Monte Roraima, mas, principalmente, como é esse trabalho, essa relação que a Roraima Adventures construiu com as comunidades indígenas, não só em Roraima, porque, para quem está aqui que não sabe, o Pico da Neblina hoje pode receber turistas lá no Amazonas, e a Roraima Adventures é uma das únicas 3 empresas autorizadas a operar o Pico da Neblina. Lena, conte essa história para a gente. Boa tarde, gente. Vou ficar sentada, vai ficar mais à vontade com vocês. Então, a Roraima Adventures tem 20 anos que a gente trabalha lá em Roraima. E nós começamos bem antes de ter empresa. Então, Magno sempre foi um aventureiro. Então, a gente começou com o Monte Roraima. O Monte Roraima nem era conhecido quando a gente começou a desbravar. E fica dentro de o início para a caminhada fica numa reserva da comunidade indígena. Foi aí que a gente começou a trabalhar com as comunidades. Quando a gente está indo para o Monte Roraima, a gente passa por várias comunidades. E essa comunidade, da qual a Ana comentou, é onde a gente começou a trabalhar. Que eu vou mostrar para vocês, no slide que eu coloquei, um pouco da nossa história. Pode passar. Então, quem é a Roraima Adventures? Como tudo começou. Então, como eu falei, como tudo começou com o Magno desbravando, sempre, na época eu era bancária, mas sempre quando eu podia eu estava no meio também, acompanhando toda essa história. E a nossa estratégia para poder começar a trabalhar, a buscar pessoas que pudessem alavancar o turismo no estado, que naquela época não tinha muita coisa, que há 20 anos atrás já não existia quase nada. E a gente foi assim, um desbravador mesmo. Participamos de várias feiras, né? E nessas feiras e eventos, onde a gente buscava para fazer, e os encontros, o acontecimento, a gente sempre buscava as parcerias. E nessas parcerias que a gente foi crescendo, se engajando no meio do turismo. Promovemos mídias espontâneas,
Essas mídias a gente sempre fazia parceria, em trocas, vinha revista, nos procurava, os parceiros, vamos fazer uma troca, a gente faz uma permuta, coloca nas revistas, divulga o trabalho de vocês e vocês dão a viagem. E assim a gente fez e continua fazendo muito, muito. No mês passado, a gente saiu em 2 revistas de bordo, da Gol e da Azul, e onde a gente começa a divulgar o nosso trabalho. A qualificação dos produtos, na época a gente trabalhava apenas só com Monte Roraima, então a gente buscou a colocar mais produtos na prateleira. As comunidades indígenas, hoje, aos nossos olhos, a gente busca trabalhar muito, muito com eles. Na época a gente trabalhava apenas com autorização dos próprios tuxauas nas comunidades, e hoje com esse trabalho que o Bruno fez e a Delma do Sebrae, a gente está trabalhando diretamente com eles, com toda a anuência do governo, da FUNAI e dos próprios que já existia. A segurança operacional, a gente também buscou fazer o SGS para a gente poder estar cada vez mais qualificado. A garantia também na entrega do que for oferecido, a gente sempre entrega aquilo que o cliente compra, a gente tem todo o cuidado de entregar, e a segurança jurídica também. A gente buscou essa parte também para estar bem fugiu até desculpa, estou um pouco nervosa. Então, a gente sempre fala, a gente vende pacote ou vende experiência? A gente vende experiência. E aquela experiência, aquela que a gente entrega para o turista, que ele se encanta. Esse é o que a gente sempre procura fazer. A gente quer encantar o cliente com aquilo que a gente tem lá de mais lindo, que Roraima é maravilhoso. Eu sou suspeita de falar. A gente, como eu falei, trabalhamos com o Monte Roraima, na comunidade da etnia Taurepang. O Monte Roraima, em 2019, eu fiz um trabalho justamente até com a Mariane, que a gente participou de uma premiação da Brastoa, onde nós ganhamos menção honrosa por fazer um trabalho nas trilhas do Monte Roraima, da conservação. Então, a gente fez um projeto, e nesse projeto a gente foi uma premiação de menção honrosa. Para a gente foi assim, gratificante, porque assim, a gente foi para receber um prêmio e a gente não esperava, e a gente recebeu um outro, e isso é maravilhoso. Para a gente, assim, foi muito. O projeto também do Iaripo, com os Yanomamis, no Pico da Neblina. A gente é uma das 3 empresas credenciadas, como a Ana falou, no Brasil, para estar operando o Pico da Neblina. É um trabalho que a gente faz com eles também, que é maravilhoso. Temos também a expedição no Monte Caburaí, trabalhando também com os igaricós, e o Apixana, Macuxi e Taurepang. Na verdade, hoje, a gente tem um trabalho assim, com altas montanhas, como vocês falam, que é o Monte Roraima, o Pico da Neblina, e a expedição Monte Caburaí, que para a gente só não enche de orgulho, porque lá em Roraima, acredito que são poucas empresas que trabalham, eu acho que nenhuma, né, Bruno? Somente a gente mesmo que trabalha com esses roteiros. Trabalhamos com tribos de base comunitária, onde está a comunidade do Enoque, da Raposa, Cauê, onde está da Carol, Nova Esperança, Bananal e Guariba. Essas comunidades foi que agora elas entraram no plano de visitação, que desse trabalho de janeiro, que a Ana Clévia foi. A gente já trabalhava antes, como ela falou, todas as comunidades, o Xaua sempre se referia a mim pelo tempo que a gente trabalhava lá. Mas o tempo é bem antes, apenas com a doença dele. Então, para ficar melhor para todos nós, trabalhar direito, a gente esperou e agora estamos trabalhando com eles estão já com o plano de visitação. Ok. Aqui algumas experiências que a gente participou lá em janeiro, ali tomando caxiri, fazendo beiju. As danças que eles fazem, né? Aqui com as crianças. E é isso, a Roraima Adventures está há 20 anos levando pessoas para viver grande experiência.
E eu acredito que eu falei pouco do que é. Então, para vocês saberem realmente, vocês têm que ir conhecer. O que a gente vai falar e os meus colegas não chega nem próximo do que vocês foram lá e foram vivenciar. Vocês têm que viver a experiência de como é Roraima. E é isso. Agradeço a vocês. Está aqui nas nossas redes sociais. E puder entrar lá e comentar alguma coisa. Muito obrigada. Enoque, agora eu quero que você conte para nós, porque o Enoque, ele é uma liderança importante, que hoje ele está no município de Normandia, mas ele foi atuar, trabalhar na equipe do Bruno, e ele teve um papel fundamental na comunicação com as comunidades para definir quais as comunidades que desejavam receber turistas e quais que não desejavam receber. Porque é importante, gente, deixar claro que Roraima tem muito mais comunidades, muito mais etnias, mas nem todas desejam trabalhar com turismo. Isso é importante. Então, quero que você conte essa história para a gente, Enoque, desse teu trabalho na diretoria de turismo lá em Roraima, e como foi essa aproximação com as comunidades, esse teu trabalho de líder. Moru evaron uyom dama. Makuji uru Roraima pon uru seorumazuru umai muda. Taruda ujazuru agradecer ao ya Sebraipu, Talimandelma, né, o ia da bia taruda ai uidobé murgumbia. Morobai Ana Cleve na Rebu, agradecer ao ya taruda o jardim taruda Recife, Olinda, Porã. Tá bonando o João da Mãe? Entenderam? Tudo, né? Entendeu, Ana Clara? Recife também, né? Boa noite. Eu vou traduzir aqui. Boa noite a todos, né, senhoras e senhores. É com muita satisfação, né, que estou aqui para apresentar um pouco dos trabalhos. São muitos trabalhos, mas são 15 minutos, né? Menos. Eita, olha aí, ó, já estão pegando aqui já no meu pé, né? Mas é muita coisa, pessoal, para falar, né? Mas a gente vai resumir aqui em menos de 15 minutos. Eu gostaria de agradecer ao Sebrae Roraima, que me fez esse convite, né? A Delma, a Ana Clévia, para me estar hoje falando aqui sobre a nossa experiência. Eu estou vendo aqui os nossos parentes também de Mato Grosso, né? Por favor, fiquem de pé aí, as lideranças indígenas. Salva de palma para eles. Muito obrigado, tá? É isso, né? O Brasil tem que conhecer os brasileiros, né? E somos esses brasileiros natos, vivemos cuidando, projetando vários projetos para as nossas comunidades, a gente viver essas novas experiências do turismo, e que o turismo hoje, para nós, povos indígenas, é um trabalho sustentável, né? Quando a gente trata de sustentabilidade, que a gente não tem na nossa língua o que é turismo, por exemplo, né? Então, eu vou trazer uma experiência, né, dos trabalhos lá na comunidade da Raposa. Eu vou ver se eu consigo tirar esse aqui, são 30 slides, mas dessa capa bonita, né, de uma panela que está sendo aí cozida, uma da murida é uma comida típica nossa, né? A gente come de manhã, né, no café, no almoço e na janta. Muita pimenta. Bom, eu vou falar aqui sobre o etnoturismo como gestão de território na comunidade indígena Raposa 1, né? Terra indígena Raposa Serra do Sol, lá no município de Normandia, praticamente na região de fronteira com a Venezuela e República Cooperativista da Guiana, né? Antes a gente chamava de Guiana Inglesa, tá? Por favor, né? Bom,
Eu vou falar sobre o histórico, né, um pouco do histórico da elaboração do plano de visitação turística lá da minha comunidade, ó, Comunidade Indígena Raposa 1, TIRSS, Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Aqui está uma foto bonita, né? Alguém para aparecer aqui, essa foto de drone da minha comunidade, lá, do povo Macuxi. Nós somos, lá em Roraima, como 27 mil indígenas, só Macuxi. Nós somos 11 etnias lá, com mais, somando todas as etnias, como 56 mil indígenas no estado de Roraima. Tá? Bom, quando nós pensamos em trabalhar com uma atividade altamente sustentável, que é o turismo, eu precisava levar essas informações para o meu povo. Porque eles me perguntavam, Enoque, será que tem a FUNAI ou Polícia Federal, ou algum órgão que não vai atrapalhar essas atividades, que vai estar impedindo? Então eu fui buscar essas informações, principalmente aqui, ó, na nossa legislação, na nossa Constituição, a partir do artigo 231 do Código, aliás, da Constituição Federal. É um debate, né? Para mim fazer isso aqui, gerou-se vários debates em reuniões, assembleia, para traduzir isso aqui para a minha língua, né? Eles não vão entender o que está escrito aqui, ó. Ao indígena como reconhecida, sua organização social, costumes, línguas, crenças, toda essa parte, né, desse artigo. Aí eu tinha que traduzir para eles. Não entendia nada. Eu tinha que traduzir isso aqui para Macuxi, para nossa língua. Que foi um dos desafios para contar para eles que não tinha, né, que não era proibido. Onde é que está proibindo essa atividade do turismo? Então, eu comecei em 2011. Em 2011, comecei a falar sobre turismo. Muito pergunta, o que é turismo? Turismo. Né? Me perguntavam, porque é uma palavra de outro mundo para eles, né? Então, estou acostumado aqui, eu vou passar. E depois de comentar, né, de falar sobre a Constituição brasileira, em 2012, né? Em 2012, teve esse decreto aí, ó, 7.747 dessa Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o PNGAT. E a partir daqui nós começamos já a ter, digamos assim, um amparo, né, para a gente discutir as nossas políticas de gestão territorial. E então, eu vou até baixar, está muito alto, né? Olha só, aqui eu peguei lá dessa política, de todas as formas, né, que foram estruturados os eixos lá para discutir as políticas de gestão territorial, até mesmo para os ribeirinhos, tinha para os povos indígenas aqui. Então, eu comecei a discutir isso. Olha, nós temos agora a PNGAT, a Política Nacional, né, de Gestão Ambiental e Territorial, né? Olha só, lá nos eixos 3 e 5, dessas políticas que foram discutidas, né, para a gente pensar em algo que poderia estar nos amparando, a gente poderia levar isso para nossas comunidades com um ressalvo, né? Olha só, 3 e 5 diz assim, né? Apoiar as iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de ecoturismo, respeitada a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas. O outro, promovendo-se, quando couber, estudos prévios, diagnóstico de impactos socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas para a gestão dessas atividades. Pronto, aí isso aqui foi uma novidade. Agora sim, eu vou levar para a minha comunidade, conversar lá com eles, olha, nós temos aqui agora como trabalhar. Mas não ficou só por isso, né? Queria algo mais específico, né? Alguma norma mais específica para trabalhar o turismo em terras indígenas.
Então, em 2015, né, foi criada essa instrução normativa para trabalhar o etnoturismo e ecoturismo. O que diz essa instrução normativa? Estabelece normas e diretrizes relativas às atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas. Agora sim, nós abraçamos aqui com força mesmo, com vontade de trabalhar em prol do etnoturismo. Começamos então a partir de 2017 a elaborar então um plano de visitação turística aqui. Essa instrução normativa já, né, pede, né, que todas as comunidades indígenas que queiram trabalhar com turismo, nas suas comunidades, na sua região, tem que elaborar um plano de visitação turística. Uma coisa que foi muito difícil para nós, né, decidir, mas a gente não andou só, né? Tivemos orientação, tivemos apoio, nós fomos buscar então apoio com a própria FUNAI para fiscalizar e orientar, fazer essa análise técnica dos projetos. O Instituto de Geociência, que fez o nosso croquis, né, o georreferenciamento, né, do nosso trabalho. A UER, que é a Universidade Estadual de Roraima também, que o professor Bruno está aí atrás, né, acompanhou de perto esse trabalho. A consultoria, Cactus da Amazônia, Instituto Federal de Roraima, Universidade do Estado do Amazonas, SEBRAE, Ministério Público Federal. Esses foram os nossos parceiros, porque a gente viu que era difícil fazer, né, elaborar um plano. E a partir daí, então, aqui estão as lideranças, né? Reitor, o representante do SEBRAE, da UEA, reunimos tudo aí lá na comunidade. Nessa foto aqui você vê que a comunidade participando, né, das ações, das palestras, né? E onde nós buscamos a representante da FUNAI, levamos na nossa comunidade. Então, a partir disso, começou esse trabalho da elaboração do plano de visitação turística na nossa comunidade. Então, na primeira etapa, né, que aconteceu dia 4 a 7 de julho, tivemos aí essas realizações, né, das capacitações turísticas na comunidade, fazendo mapeamentos, diagnósticos. Na segunda etapa foi 6 a 10 de setembro, planejamento de trilhas cultural lá na comunidade, né, tivemos aí os treinamentos, né, como faz o guiamento, né, conhecer um pouco mais das sinalizações, de como fazer, porque é cultura, está envolvida a questão cultural, né, a pessoa que vai para a cachoeira, tem um nome de Cachoeira da Raposa, e as pessoas querem saber por que o nome é Cachoeira da Raposa. Então é contada durante a trilha, por isso que se torna, né, toda essa parte da cosmologia indígena, né, a nossa cosmologia, envolvida nesses trabalhos do etnoturismo. O etnoturismo, então, é o quê? É uma imersão na cultura do índio, onde a pessoa vai lá provar da comida, provar da bebida, fazer outras práticas, né, de convivências, pescar, participar de oficinas. Então, a partir daí nós fizemos, né, esses diagnósticos. Nós protocolamos, então, nós concluímos o relatório com 272 páginas, né, lá na Universidade Federal, onde chamamos todos os parceiros envolvidos aqui, entregamos, ficamos tão felizes, né? Foi em 2018, 2017 quando começamos, tá? Então, o resultado final, quando protocolamos em 2018, em 2020 recebemos, dia 4 de setembro, recebemos a notícia de que o nosso projeto foi aprovado pela FUNAI, né, Brasília. Olha só, quando deram essa notícia para nós, mandaram um e-mail para nós, olha só, dizendo que foi aprovado, né, o nosso projeto, que foi feito, né, com vários parceiros,
que aqui foi envolvido, né, grandes parceiros para trabalhar o turismo lá na nossa comunidade, tá? Ficamos felizes, ainda vamos comemorar ainda na comunidade, a gente não teve tempo. Então, a partir daqui eu vou falar, né, sobre o meu trabalho junto com o Bruno, o doutor Bruno, que está aqui, veio participar da nossa palestra, sobre o trabalho já do Departamento de Turismo do Estado, aqui, né, Departamento Estadual de Turismo. Nós criamos vários planos, né? Inclusive o programa de turismo em terras indígenas, porque até então a gente não tinha isso, né, discutido essas políticas para se trabalhar não somente na Raposa, então vamos trabalhar para outras comunidades. Vamos focar no etnoturismo. Então, foi criado, né, Bruno, programa de turismo em terras indígenas. Então, o que se trata, né? Visando a capacitação e a qualificação no setor turismo, a CEPLAN, que é a Secretaria Estadual de Planejamento do Estado, por meio do DETUR, em parceria com o curso de turismo da UE, iniciou em 2019 plano de ações e diretrizes para o desenvolvimento do turismo em terras indígenas. E o resultado dessas discussões com os caciques, né, como falam, lá a gente chama de tuxaua, foram mais de 60 tuxauas para participar e criar essas diretrizes, de onde nasceu, né, e está aí. Foi feita em 2 línguas, né, tá em português e macuxi. Senin Cartá Mori Pateceru Conector Turismo Dombero Raimu Taboró. Diretrizes para o desenvolvimento do turismo em terras indígenas de Roraima. Está traduzido, né? Foi aprovado já, né? Saiu no Diário Oficial. Nós temos isso aí. Eu não vi ainda em outros estados, né, essas diretrizes. Perguntei, né? Onde discute, está aqui em macuxi, do outro lado está em português, né? E levamos isso nas ações, para as comunidades indígenas lá, também conhecer o que são essas diretrizes, né? Então, durante todas as ações, né, de capacitação turística, nós elaboramos esse plano de ação, ó, sendo com a primeira etapa, com uma comunidade, né, onde em uma etapa inicial de organização da oficina, é apresentado aos participantes o plano de ação. Ou seja, aqui começa essa conversa, né, com as comunidades, né, com as lideranças, porque a partir daqui nós falamos do que é turismo. Introdução ao turismo. É onde que eles vão entender? Porque não é obrigado. Se ele não quiser trabalhar com turismo, se aquela comunidade decidir, olha, não queremos, a gente não pressiona, né? A gente não pressiona. Mas é nessa primeira etapa que a gente faz essas apresentações, né? Levar esse entendimento do que é turismo. Porque continua ainda sendo uma palavra de outro mundo, né? Então, a segunda etapa, vem os minicursos, isso depois que a comunidade aceita. Olha, nós gostamos da palestra, nós gostamos, né, de ouvir, nós temos os potenciais. Então, quando aceita, manda um outro convite falando sobre aceitação, né, porque a FUNAI vai cobrar isso depois. E aí, vem os cursos, né, os minicursos, oficina. Oi? Tá, e já deixa eu ver se eu consigo aqui. Terceira etapa, viu, do plano de ação, né, tem os cursos de manipulação de alimento, artesanato, confecção das panelas de barro. E aí, com todas essas ações de capacitação turística, né, estão as comunidades que já trabalhamos, né, capacitando. Foram no total aí, de 538, quando eu
Eu trabalhei ainda lá, deve ter já subido já, né, Bruno? Dá 538 pessoas. Ó, várias comunidades, Nova Esperança, Bananal, Boca da Mata, Centro Flechal, e termina aqui no município de Cantá. Então, a partir daqui são as fotos, né, das ações, das comunidades, em várias comunidades indígenas Guariba, Terra Indígena Araçá, Boca da Mata, Terra Indígena São Marcos, aqui Centro Regional Água Fria, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ali Terra Indígena, Centro Regional Indígena Flechal, e assim, Cauê, Comunidade Indígena Tarauparu, que são dos povos Taurepã, né, que vivem na fronteira com a Venezuela, Comunidade Indígena Engarumã, e assim eu concluo a minha fala aqui, tá? Em Macuxi se diz assim, ó, obrigado a todos. Morubeman tauya amuregomba. Morubeman tauya amuregomba. Delma, eu gostaria que você contasse para a gente como foi a atuação, a parceria do SEBRAE com o governo do estado e principalmente o trabalho nas comunidades. Porque, gente, foi muito bacana chegar nas comunidades e ver os tuxauas com seus tarifários na mão para poder negociar com as agências de viagem. Eu me emocionei muito. Então, eu queria que você contasse esse trabalho que você liderou. Quase boa noite, né? Antes de começar a falar sobre a atividade, a atuação do SEBRAE em todo o etnoturismo lá em Roraima, eu quero mais uma vez ressaltar todo o trabalho que o Bruno, a DETUR, né, o Departamento de Turismo de Roraima, fez por meio do Bruno. O Bruno realizou e realiza um grande trabalho. Então, a maioria das comunidades indígenas que protocolaram os planos de visitação teve o apoio do governo, e isso é muito importante. Essa política pública é muito importante, e em Roraima o Bruno tem desenvolvido muito bem com relação ao etnoturismo. E o SEBRAE é onde o SEBRAE entra, né, nessa ação. Uma vez as comunidades já estando com o plano de visitação pronto, o SEBRAE começou, logo depois da IN publicada e das comunidades já está começando a elaborar o plano de visitação, porque a comunidade, para receber os turistas, elas têm que ter o plano de visitação. Então, o SEBRAE ele entrou nessa parte em algumas comunidades para auxiliar nessa elaboração do plano de visitação. Mas não adianta só ter o plano de visitação, né? É uma comunidade que está recebendo, que vai receber turistas, então ela vai atuar como uma empresa. Então vai ter ações como uma empresa. E aí o SEBRAE entrou muito nisso, com algumas consultorias, lá bem no início mesmo da Bananal, Nova Esperança, com alguns cursos e consultorias, planos de negócios, assim como a Ana Clévia falou, chegar em uma comunidade e eles estarem com plano de negócios, eles estarem com o cardápio pronto, dizendo quanto que vai ser cada serviço, cada experiência, né, que você vai viver na comunidade, porque a comunidade vai passar para o turista a cultura, a gastronomia, os costumes. E aí isso que o turista vai viver lá, a maioria disso tem um pacote, você vai escolher o que você vai usufruir na comunidade, nas comunidades indígenas. Então o SEBRAE ele entrou muito nisso, tanto que tanto a comunidade Raposa, que é a comunidade do Enoque, quanto a comunidade Cauê, que é a da Carol, estão dentro do projeto do SEBRAE, recebem consultoria mensais do SEBRAE, seja consultorias de destinos turísticos inteligentes, para estar transformando mesmo todo aquele espaço, como de marketing. Eles precisam ser vistos, eles precisam atuar mesmo nessa parte da gestão. Então, eles têm muito bem a parte da cultura, da gastronomia, e sabem apresentar, porque eles vivem, né, isso e passar, mas aí eles têm que saber também precificar justo, né, que seja um preço justo, porque não é simplesmente para uma eu vou cobrar isso e para outra eu vou cobrar aquele valor. Não, é um preço justo tanto para o turista quanto para a comunidade, para quem está realizando o serviço. É um negócio, então o turismo eles estão recebendo o turista, então é um negócio que eles estão fazendo. E a Fantour, que a Ana Clévia teve a satisfação de nos acompanhar agora em janeiro,
as comunidades já estavam recebendo turistas, e nós precisávamos fazer esse link, né? Então foi uma parceria muito de sucesso com a Detour, que nós fizemos agora em janeiro. O planejamento mesmo, o Departamento do Turismo, e o SEBRAE entrou nesse planejamento para fazer essa ligação das comunidades indígenas lá de Roraima, algumas que já estão se preparando para receber os turistas, e para as empresas que vão comercializar esses pacotes, ou seja, que vão levar os turistas, que são as agências de turismo. No caso, essa FANTU foi uma FANTU de agências de turismo. Nós levamos 9 agências para conhecer todas as comunidades que estavam com plano de visitação já protocolado, já se preparando para legalmente receber o turista, né? Porque eles têm que receber o turista, eles têm que estar legalizados para receber os turistas. E foi fantástico, assim, eles se prepararam para apresentar, para nos receber todas as agências, como se fosse turista mesmo. Então, o serviço, a receptividade. Então, foi tudo uma vivência que eles estão oferecendo para os turistas, cada uma das comunidades. E é sensacional ver a organização deles. E o SEBRAE entrou muito nisso, para atuar na parte da gestão. A comunidade ela tem que estar pronta para que o negócio que eles estão criando, né, que eles estão começando a atuar, seja viável para eles. Porque se não tiver esse planejamento bem próximo e bem organizado, pode ser que eles não consigam sustentar esse negócio por muito tempo. Por isso que precisa desse planejamento, por isso a importância do SEBRAE atuando nas comunidades, e nós estamos atuando nas comunidades que estão dentro do projeto. Não são todas as comunidades que já estão com o plano de visitação protocolado ao FUNAI que estão recebendo os atendimentos do SEBRAE, até porque eles têm que nos solicitar também, a gente vai e apresenta, mas as comunidades têm que querer, né? É bem trabalhoso mesmo a gestão. Quem aqui é empresário ou quem trabalha com empresários, com empresas, sabe o quanto é delicado uma gestão. E na comunidade indígena é do mesmo jeito. Então, é uma empresa que tem que ter todo o planejamento. E a FANTU, ela fechou com isso. Foi uma ligação para fazer essa ligação das agências, e aí a Adventure, Roraima Adventure, foi uma das agências que participou dessa ação, levar as agências para conhecer e para fazer negócios, para conhecer todo o pacote, para conhecer a liderança das comunidades indígenas e para incluir aqueles pacotes das comunidades dentro do seu portfólio de empresa, de atuação. E o SEBRAE continua nesse serviço, e vamos, junto com a Detour, que a Detour também vai continuar, né, Bruno, com esse serviço, a secretaria, caminhando junto, assim como as secretarias municipais também têm nos ajudado, né? Obrigada, Del. A Carol, ela diz que gosta de ser chamada de Carolzinha. A Carol, que é diretora de turismo lá em Pacaraima. Eu gostaria que você contasse para a gente, porque aqui a gente ouviu o Enoque, que contou como foi esse trabalho em termos de política de Estado. A Lena deu a visão dela, do privado, né, como é que as agências atuam. A Delma traz a visão do SEBRAE. E eu queria que você contasse um pouco, como diretora de turismo, você que é também da etnia Macuxi, eu estive na sua comunidade, eu conheci a sua avó, né, eu conheci a sua família. Como é que você tem feito lá na sua diretoria para apoiar essas comunidades, Carol? Boa noite. Vou ficar de pé porque a gente é acostumado a estar nas assembleias, né, Enoque, liderando, então, assim, a comunidade inteira, os líderes sempre ficam à frente. Quero aqui agradecer a dona Ana pelo convite, né, através do SEBRAE, também ao meu professor Bruno, que peço uma salva de palmas para ele, porque esse homem fez uma grande diferença como técnico na parte de turismo no nosso estado de Roraima, e nosso município de Pacaraima é prova disso. Quero também agradecer a presença da minha secretária, que está me acompanhando, dona Ingrid, e aos demais, Enoque, né, que somos parceiros, aos companheiros nossos de Mato Grosso, dizer que sejam bem-vindos.
O nosso município de Pacaraima, ele fica situado no norte do Brasil. Dizem que é o fim do mundo, mas não é. É o começo do Brasil. Então, lá é uma porta de entrada, por quê? Por conta do Monte Roraima. Quem já ouviu falar do Monte Roraima? Todos já ouviram falar de Monte Roraima. Meu município é situado lá no Monte Roraima, no pé do Monte Roraima. Então, eu sou da etnia Macuxi. Infelizmente, não aprendi a minha língua materna. Olha só, que coisa, né? Então, a gente vem trabalhando isso, esse resgate cultural na nossa comunidade indígena, nas nossas comunidades indígenas. Então, isso é muito importante. Como é que nós trabalhamos quanto gestão, quanto secretaria? Eu estou atualmente há 3 anos à frente do Departamento Municipal de Turismo. Então, nunca houve um técnico nessa parte. Sou formada em turismo, graduada em ecoturismo, então eu tive essa oportunidade. Quando eu tive essa oportunidade, eu levei isso aos povos indígenas, porque é uma chance da gente ter a nossa sustentabilidade, a nossa autonomia, uma forma da gente ganhar renda do que a gente possui na comunidade, certo? Então, nosso município de Pacaraima vem trabalhando atualmente cerca de 12 comunidades indígenas. Ao total, somos 75 comunidades indígenas situadas em 2 áreas, em 2 terras indígenas. A terra indígena Raposa Serra do Sol, que eu acredito que muitos já ouviram falar, né, sobre essa questão, e a terra indígena São Marcos. Então, nós, como secretaria, viemos desenvolvendo esse trabalho de políticas realmente públicas para os nossos povos indígenas e sempre contando com a parceria do Departamento Estadual de Turismo, que vem nos auxiliando, nos ajudando, para que a gente consiga levar essa melhoria, essa qualidade de vida para as nossas comunidades indígenas. Enoque explicou perfeitamente sobre como começou, de que forma nós iniciamos e de que forma nós trabalhamos. Porque o estado de Roraima está em destaque, justamente pela regulamentação. Nós trabalhamos através da lei, através da instrução normativa da FUNAI, que foi criada em 2015. Então, nós trabalhamos de acordo com esses critérios e assim nós fizemos o nosso plano de visitação das nossas comunidades indígenas. Nós temos comunidades indígenas no município de Pacaraima que vem de grande sucesso. Inclusive, nós recebemos pessoas já de fora nas nossas comunidades, que inclusive está aqui, pessoalmente, o seu Mário, que recentemente tem o quê? 1 semana, seu Mário, que esteve visitando a minha comunidade indígena, que é a comunidade indígena Cauê, situada na reserva Raposa Serra do Sol, na qual eu sou a Tuxaua de lá. Tuxaua, na maioria das vezes, conhecem aqui como cacique. Então, eu sou lá da minha comunidade e o turismo que a gente vem trazendo é para justamente fazer com que nós, indígenas, tenhamos autonomia do que realmente é o turismo sustentável. E o turismo tem chamado a atenção, que inclusive o seu Mário esteve lá nos visitando. Nós temos comunidades indígenas que estão ganhando destaque, a comunidade indígena Bananal, Nova Esperança, Cauê e Boca da Mata. E a Raposa também, que esses entregaram já o projeto, o plano de visitação. Todas essas comunidades, nós já protocolamos o projeto na FUNAI. Estamos esperando a resposta para que a gente trabalhe regularmente. Por quê? Como é que a gente faz toda essa burocracia? Primeiro, a gente passa por assembleias. Nós reunimos vários caciques ou tuxauas. A gente faz explica exatamente o que o Enoque acabou de explicar, joga para as lideranças indígenas e nós tomamos a decisão em conjunto. Então, todas essas comunidades, elas são autorizadas por todos os tuxauas daquelas regiões. A gente respeita as comunidades indígenas que não querem trabalhar o turismo, mas também a gente respeita aquelas que querem trabalhar o turismo. E é isso que a gente faz, é isso que a gente ajuda enquanto secretaria, dar esse apoio e segurança para aquelas comunidades indígenas que queiram trabalhar o turismo. Então, dessa forma que a gente vem trabalhando o turismo indígena no nosso município de Pacaraima. E temos comunidades indígenas também que têm a plantação do café imeru.
é um grande destaque também, na qual o seu Mário esteve lá visitando, da agência de Paraíba, né? Então, eles saíram de lá encantados com a receptividade, com a forma que a gente está trabalhando o turismo sustentável para a autonomia dos nossos povos indígenas. Então, isso eu como indígena, acredito que esse é o ponto de destaque. Por quê? Porque nós estamos tendo autonomia naquilo em que a gente nasceu, cresceu e vive, e dessa forma de sustentabilidade, a gente consegue conservar os nossos costumes e resgatar. Que é meu caso, por exemplo, não falo a língua materna, estou aprendendo agora, aos 35 anos. Assim como eu passo para os meus filhos, vou passar para os meus netos, então tudo isso é um resgate cultural, que a gente trabalha o turismo exatamente dessa visão, tá bom? Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Quero convidar vocês a conhecer o município de Pacaraima, no estado de Roraima, em especial as comunidades que vêm trabalhando o turismo em terras indígenas, e todas as comunidades de lá estão prontas para recebê-los. Obrigada. Gente, o que é bom passa rápido, né? Eu vou fazer uma perguntinha para cada um dos 4, mas eu quero que vocês respondam rapidinho para a gente poder finalizar. A menina já está ali, né? A gente tem uma palestra, outra rodada de palestras aqui, mas eu queria dizer para vocês que quem não conhece Roraima, vá conhecer Roraima. Eu amo Roraima. Sim, já fui a Roraima várias vezes e é realmente um estado, assim, muito fora daquilo que a gente imagina que é. As pessoas são muito hospitaleiras, enfim, eu recomendo. Eu queria começar novamente contigo, Lena, porque assim, o que você recomenda para alguém que quer trabalhar, uma agência, um operador, que quer trabalhar com turismo étnico? Porque eu volto a te dizer, que eu já falei aqui, eu te convidei porque eu senti, eu vivenciei, eu ouvi o respeito que as comunidades indígenas tinham por você. Então, eu queria saber rapidamente, o que é que você recomenda para uma agência, um operador que quer trabalhar com turismo étnico para construir essa relação de respeito com as comunidades? Bom, a primeira coisa é ir na comunidade e procurar conversar com os tuxaua, com os caciques, e ver se eles aceitam trabalhar com a empresa. Que foi assim que fizemos. Fomos com cada um deles, das empresas que a gente... das etnias que a gente gostaria de trabalhar, e fomos lá oferecer os nossos trabalhos. E a partir do momento que eles aceitam trabalhar com a nossa empresa, aí a gente começa a relação de trabalho, de amizade, de ver o que eles têm para oferecer, e a gente trabalhar e respeitar as regras deles. Porque, na verdade, não é só a gente ir para trabalhar, nós temos que aceitar a regra que a comunidade nos permite trabalhar com eles. Foi dessa forma que a gente começou a trabalhar, e a gente trabalha há muito tempo e a gente é bem aceito. Eu sou bem feliz em trabalhar com as comunidades e a relação que a gente tem com eles. Parabéns, realmente eu constatei isso. Delma, eu queria agora também te fazer uma pergunta, que é em relação ao apoio do SEBRAE, né? Como é que a gente faz essa atuação também mantendo as características originárias, né? Assim, sem querer fazer uma intervenção que tira da comunidade a sua identidade. Porque a gente não sai de casa para ir para uma comunidade indígena para a gente ver o que a gente já sabe. Eu acho que a gente vai para quebrar as nossas ideias pré-concebidas, né? Então é importante fazer um trabalho, mas sem tirar essa identidade. Por exemplo, o Clotilde foi um tuxaua, um vice-tuxaua que me marcou muito, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo orgulho da sua comunidade. Então, como é que dá para fazer isso? E é interessante a pergunta, Ana Clévia, porque nós, como SEBRAE, a gente vai justamente para manter em algumas comunidades que estão perdendo um pouquinho a sua cultura, né? Então, através, principalmente da consultoria de destinos turísticos inteligentes, nós vamos tentar resgatar em algumas comunidades alguns detalhes, alguns costumes que eles estão deixando de fazer e que os turistas querem vivenciar. Ou seja, se o turista vai para uma comunidade indígena,
ele quer ser recebido com a cultura indígena, com as características, do jeito da comunidade. E as comunidades, elas mudam, né, o jeito, as culturas entre elas. Então, a nossa atuação é justamente para que não se perca essa identidade das comunidades indígenas, para que elas mantenham, na simplicidade, nos detalhes pequenos, que elas mantenham. Elas vão trabalhar a gestão? Vão trabalhar o marketing e tudo, mas dentro da identidade de cada comunidade, para não se perder, para que essa cultura não se perca. Tanto que a gente aconselha, se puder falar a língua materna e ter um tradutor, fale a língua materna, ensine algumas palavras para os turistas, né? Os turistas gostam de aprender, ensinem algumas palavras. O alimento, ofereça o seu alimento, o turista está lá para viver o que você tem para oferecer. Se ele está disposto para viver tudo que a comunidade vive, como a comunidade vive. Então, não é para a comunidade se adaptar ao turista. Eu vou dar arroz e feijão, porque ele só come arroz e feijão. Sendo que a gente come damorida, né? E damorida bem apimentada. O turista, ele é um único momento que ele vai viver aquilo. Então, ele está pronto para viver aquilo também. E a gente trabalha muito para resgatar essa identidade deles. Karina, para ti, eu quero que você nos conte, na sua visão, qual é o maior desafio que você acha que você enfrenta no poder público. Qual é o desafio que você tem, que você gostaria de deixar assim, um legado na sua atuação como diretora para as comunidades indígenas? Essa pergunta ela é bem complicada até de responder, mas a questão da infraestrutura, do básico, para a gente ter o básico para poder atender um curso, para a gente poder levar para as comunidades indígenas algo de qualidade, que a gente não se importa com a quantidade, quantos turistas vai receber, quanto mais. Não, a gente se preocupa com a questão de qualidade. E isso deixa um pouquinho a desejar na questão, porque como a gente iniciou agora, nossos recursos financeiros são limitados. E está aí quando a gente agradece ao SEBRAE, porque foi através do SEBRAE que deu o pontapé inicial sobre o plano de visitação em 2019 com o Investe Turismo. Foi quando a gente começou a iniciar essas atividades e logo depois entrou o departamento estadual para dar continuidade. Então, esse apoio de infraestrutura, de financeiro, que às vezes quebra nossas pernas enquanto gestor municipal. Muito obrigada, Karina. E Enoque, falando novamente em Nova Esperança, eu achei muito interessante que quando eles apresentaram, eles disseram, é proibido entrar aqui com bebidas alcoólicas, eles colocaram as regras da comunidade. Eu achei isso muito... A Bananal, eu só chamo... Eu sempre troco o nome, né? Ela sempre me corrige, eu sempre troco o nome. Na comunidade Bananal, onde eles disseram, não pode entrar com bebida alcoólica aqui. Eu achei isso muito interessante, gente. Eu acho isso muito importante. Porque a gente sabe que existem pessoas que são invasivas, que não sabem se portar em determinados lugares, não entendem que ali tem uma cultura que deve ser mantida. Eu queria, então, que você falasse assim, qual é o desafio para essas comunidades? Que ao mesmo tempo que a gente quer conhecer, e essas comunidades têm o direito de escolher, receber ou não, mas aquelas que recebem, como é que a gente faz para que a gente seja respeitoso e para que essa presença nossa não impacte negativamente a comunidade, né? A Mariane Costa está aqui e é uma pessoa que levanta a bandeira do turismo responsável há muito tempo, acredita nisso, tem isso como propósito. Então, como é que a gente faz para a gente, né, harmonizar, a gente equilibrar, a palavra é essa, equilibrar essas questões, Enoque? Bom, a resposta é criando regras, né? Criando regras. Nós, no nosso projeto, nós criamos, porque lá na instrução normativa, diz que tem que elaborar um plano, um manual de conduta para o visitante. Porque as pessoas vão, realmente eles fazem o que querem, né? Muitos dos que já foram na Raposa, nos visitar, já perguntavam logo, Enoque, eu posso levar uma caixa de isopor, de cerveja, ou vinho?
Vou ficar lá debaixo daquela árvore lá tranquilo, não vou atrapalhar. A resposta é não. Você está indo fazer uma vivência. E é proibido pela lei. É proibido o consumo e venda de bebidas alcoólicas em terras indígenas. Então, tem que cortar pela raiz, né? Então, as regras, quem que faz? É a própria comunidade. Não somente para as bebidas, né, para outros ilícitos também tem outras regras culturais. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Quando a pessoa está de luto, por exemplo, você tem que colocar na regra que na nossa comunidade não pode ir, a pessoa que está de luto não pode ir fazer os passeios, não pode ir para a cachoeira, para o lago, nem para a roça, né? É regra da comunidade, lá eles não saem. Então, o turista, ele tem que respeitar isso, né? São regras, já aconteceram algumas, assim, de turista ir lá e querer passar por cima das regras. Uma vez só. Mas nós tivemos que, olha, porque a gente manda, entra em contato, né? Eles entram em contato com 2 meses ou 3 meses de antecedência também. A gente não leva pessoas que entram em contato com uma semana ou 2 dias, 3 dias. Eu estou aqui em Boa Vista, eu quero ir na tua comunidade. Não vai. Porque tem que ter um preparo, né? Tem que respeitar o tempo das pessoas, da comunidade. Porque eles têm o tempo de pescar, vão para a roça, vão plantar, vão tirar palha para fazer a casa, madeira, entre outras atividades que surgem, né? De viagem também. Então, não tem como ir na comunidade quando é avisado em cima da hora, digamos assim. Uma semana não tem como ir. Então, a gente se prepara para receber com 3 meses de antecedência, onde todos eles querem participar das vivências. E assim tem sido as nossas atividades. Já na comunidade nós já recebemos pessoas da Europa, né, da Ásia, lá, japoneses, suíços, né, franceses. E a gente tem que dar o melhor nosso, né, trabalhar com qualidade, para que eles levem nossa e boas lembranças das nossas vivências na comunidade. Obrigada, Enoque. Nós terminamos, gente. Como é? Desculpe. Já. O plano de vocês, dentro da comunidade, qual é o povo? Então já foi aprovado pela FUNAI, que maravilha. Então salva de palma para eles aí, né? Mais uma comunidade no Brasil. Obrigada, Enoque, obrigada, Delma, obrigada, Lena, obrigada, Carol. Vocês não têm noção como eu estou honrada de ter moderado esse painel com vocês, porque eu acredito no turismo étnico, eu acredito na valorização dessa identidade que é singular, que é única. E a gente tem que entender que a gente vai para comunidades e ter uma vida muito simples, né? Viver experiências muito simples. Você tem que realmente se preparar mesmo para isso. Mas eu asseguro para vocês, pelo menos para mim, foi uma experiência inesquecível. Gente, muito obrigada a todos vocês.